Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha o portal Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM, o programa FM Notícias, né, a partir do meio-dia e 15, horário do Paraguai, às 11h15, horário do Mato Grosso do Sul. Vamos lá com o nosso boletim neste dia 1º de novembro, restam 60 dias, né, do mês do ano de 2019, 2 meses para iniciar janeiro de 2020, né? Então já estamos no fim do ano. Falar de Campeonato Brasileiro de ontem, teve rodada, né? O Flamengo deu uma vacilada, empatou por 2-2 com o Goiás e, enfim, perdeu um pouquinho da vantagem em cima do vice-líder Palmeiras. A diferença agora é de 68 a 60 pontos. 8 pontos, é muito, né? No final da 29ª rodada, com 4 jogos na noite de ontem, também teve uma mudança na zona de rebaixamento. O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2-0 e empurrou o Fluminense para a zona da degola. O time que vira mesa, né? O Fluminense. Será que se cair vai permanecer? Pro líder e grande favorito, o empate em Goiânia teve sabor de derrota. Mesmo abrindo 2-0, o time carioca teve um jogador expulso e acabou levando o empate nos acréscimos. O Goiás segue em posição intermediária com 39 pontos em 10º lugar. Após 10 rodadas, o Cruzeiro enfim deixou a zona de rebaixamento após vencer o Botafogo no Engenhão, no Rio de Janeiro. A Raposa atingiu os 32 pontos em 16º lugar, deixando para trás o Fluminense com 30 em 17º e abrindo a zona de degola. Está na frente do CSA com 29, Chapecoense 21 e Avaí 17. Mesmo com dificuldade, o Santos venceu o Bahia por 1-0 na Vila Belmiro. Foi a terceira derrota seguida do tricolor baiano, enquanto que o Peixe continua em terceiro lugar com 55 pontos, abrindo vantagem para o São Paulo com 49 e Grêmio com 47. Quem ficou para trás, porém, no G6 é o Colorado, com 46 pontos, após empatar por 1-1 com o Atlético no Beira-Rio. E existe aí um longo tabu, porque o Furacão não perde em Porto Alegre desde 1988 para o Colorado, né? O time paranaense segue na briga para terminar no G6, em 8º lugar com 43 pontos, fica atrás do Corinthians com 45 em 7º lugar. Então, completando a rodada, né, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, nós tivemos Atlético Mineiro perdendo para Chapecoense por 2-0, o Palmeiras fazendo 3-0 no São Paulo, o Avaí perdendo por Fortaleza por 3-1, o Ceará ganhando do Fluminense 2-0, o CSA venceu o Corinthians 2-1, o Vasco perdeu para o Grêmio em casa 3-1. O Santos ganhou do Bahia ontem 1-0. Goiás e Flamengo 1-1. Internacional e Atlético Paranaense 1-1. E o Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2-0 em casa, né? O Botafogo também apronta umas. E já tem rodada no fim de semana, amanhã, né? Tem 4 jogos no sábado. Vamos lá, então, para as partidas de sábado. Tem em Fortaleza, no Castelão. O Fortaleza joga contra o Atlético Mineiro, jogo marcado para as 16 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 17 horas, horário do Paraguai, horário de Brasília, né? No Allianz Parque, às 18 horas, o Palmeiras enfrenta o Ceará, para ainda tentar permanecer na briga pelo título. O Fluminense, no Maracanã, vai fazer o clássico com o Vasco da Gama, também às 18 horas. Lá em Chapecó, no Índio Condá, na Arena Condá, como eles gostam de chamar, né? A Chapecoense vai enfrentar o São Paulo às 20 horas. No domingo, no Maracanã, clássico das multidões, Flamengo e Corinthians, marcado para as 15 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 16 horas, horário do Paraguai, horário paraguaio de verão. Na Arena Grêmio, em Porto Alegre, clássico Grenal, e o Grêmio vai enfrentar o Internacional, um jogo marcado para as 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul. O Atlético Paranaense lá em Curitiba, na Arena da Baixada, vai enfrentar o CSA também às 17 horas. O Cruzeiro, às 18 horas, um pouquinho mais tarde, no Estádio Mineirão, lá em Belo Horizonte, recebe o Bahia. O Santos, na Vila Belmiro, joga contra o Botafogo, às 18 horas. Às 18h30, no Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás vai jogar contra o Avaí. É a rodada do Campeonato Brasileiro, né, da Primeira Divisão. Na segundona, um jogador que não atuava por opção técnica há mais de 3 meses, praticamente livrou o Guarani do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, com um gol do Diego Cardoso.
o Bugre surpreendeu ao ganhar do Sport por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa pela 32ª rodada. O Sport está brigando, né, para subir e estava em segundo lugar aí na tabela de classificação. Então por isso, vamos dizer assim, foi uma zebra, né, mesmo com o Guarani jogando em casa. E a rodada começou na segunda-feira, né, Tião Prado, com o Paraná vencendo Londrina por 1-0. O Vila Nova foi derrotado pelo Brasil de Pelotas 2-0. O Guarani de Campinas ontem, né, venceu o time do Sport por 1-0. O Guarani dá uma respirada, começou muito mal o campeonato, talvez tivesse, né, feito uma campanha melhor, estaria brigando para entrar ali no G4, mas a situação do Bugre não é de chance de classificação, ainda sofre uma pequena ameaça aí, vamos dizer assim, né, de rebaixamento, mas essa vitória diante do Sport aí dá um bom fôlego ao time campineiro, que vai a 39 pontos, 13º lugar. O primeiro time da zona do rebaixamento está 7 pontos atrás, né, que é o Figueirense com 32 pontos. A rodada segue hoje no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Botafogo joga contra o Coritiba, jogo marcado para as 18h15. No Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário joga contra o Atlético Goianiense. Na Arena Pantanal, o Cuiabá vai jogar contra o líder Bragantino às 21h30. Amanhã no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Figueirense. Na Arena Barueri, o Oeste joga contra o CRB às 15h30. O América Mineiro enfrenta a Ponte Preta no Independência às 18 horas. No Heriberto Rios, em Criciúma, o Criciúma joga contra o São Bento às 18 horas. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui no portal Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM, programa FM em notícias, a partir de 11h15, horário de Mato Grosso do Sul, e meio-dia e 15, horário do Paraguai.